Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Zucchetti, ensinando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje, dia 5 de setembro do ano de 2019, 19 dias, né? Bom, vocês devem notar, voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar, parafraseando aí a música do Roberto Carlos, né, o Portão, né? É que assim, eu vou ser... Me trouxeram de novo para esse posto aqui, que é o lugar aqui que eu gravei meus primeiros vídeos, né? Lá em 2014, e tô de volta aqui. O posto de trabalho agora é essa sala aqui. Novamente, eu gostei da ideia de trazer de novo, se bem que lá já estava acostumado, né? Inclusive com o quadro da Tomio Otaki lá atrás, né? Aquele quadro que vocês viam nos meus vídeos é o quadro de Tomio Otaki, verdade, é uma das maiores artistas plásticos do Brasil. Antes de vocês perguntarem, né, no Nilson Responde, eu respondo. Se tiver um Nilson Responde, eu respondo aqui, né? É o quadro de Tomio Otaki, aquele que estava no cenário anterior, na sala anterior, né? Que na verdade é uma recepção, né? Agora estou num lugar mais, digamos, tranquilo aqui. Claro que o som é diferente, né? Lá é mais eco, né? E aqui é mais tranquilo, né? Bom, sem milongas, né? Vamos falar agora sobre peraí, uma coisa que aconteceu há exatamente aí 30 anos, né? Há 30 anos atrás tivemos aí uns ocorridos mais, digamos, errados da história do futebol. Eu lembro desse momento, tá? Eu tinha 6 anos de idade, se bem que tem muita gente que muitos conhecidos meus que que suspeitam-se que eu tenho uma memória assim, né? Pô, de 6 anos de idade você lembra das coisas? Eu lembro sim. Em 1989 eu lembro desse jogo, eu lembro da atmosfera. Claro que na minha cabeça eu não sabia que isso era um jogo de eliminatória, eu não sabia decifrar, por exemplo, separar o que era Copa América, que aconteceu antes, e eliminatória. Eu sei que é jogo do Brasil, né? Eu sei que a bandeira brasileira verde e amarela era jogo do Brasil, e eu já sabia que a outra seleção era o Chile, né? Eu já sabia que outro país era o Chile, né? Então desde criança eu gostava dessa coisa de geografia de países e tal, então isso ficava na minha cabeça. Então aconteceu o caso do goleiro Rojas, né? Para quem não conhece, é um goleiro chileno que durante o jogo entre Brasil e Chile, que foi a decisão, né? Foi a final não é que na verdade foi a final, né? Foi o jogo que selou a vaga para o Brasil para a Copa de 90, né? Para a Copa do Mundo de 90. O Brasil estava no grupo que tinha Venezuela e Chile, né? Jogou dois jogos lá, tanto Chile e Venezuela, dois jogos aqui no Brasil. Então aí teve um último jogo, o jogo decisivo que foi realizado no Maracanã, né? E o Brasil teria que vencer a partida para ir para a Copa do Mundo. Se não, se perdesse, poderia ser até eliminado pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo, né? E o jogo estava legal, estava bem disputado, quando o goleiro do Chile, na época, o Rojas, que já treinou São Paulo, que era goleiro do São Paulo na época, né? Uma curiosidade aí. Ele pegou uma navalha e se cortou e usou o caso do foguete que na verdade naquela época, os anos 80, era comum o pessoal pegar rojão e foguete e soltar no estádio, era permitido naquela época, não é que era permitido, não era proibido, né? Sempre foi imoral, né? Mas naquela época não era proibido, né? E eu lembro que a revista Manchete na época, naquela época, né, eu vou falar agora com o pessoal mais jovem, né? Naquela época a gente via as coisas, imagens e notícias muito em jornais e revistas, né? A gente não existia internet naquela época, havia só projeto de internet. Naquela época era jornal e revista. E a revista Manchete, que meu pai tinha acesso, né? Não sei como ele tinha acesso, ele tinha acesso porque ele comprava, ele gostava da revista Manchete. E aí eu peguei uma revista Manchete e justamente tava as imagens do jogo Brasil-Chile. E as imagens eram muito... Eu não digo que é fortes, porque não me impressionou, não fiquei traumatizado, não fiquei louco, demente, virar assassino, virei nada, igual as pessoas falam que crianças que têm acesso a imagens muito fortes ficam assim, né? Claro que ver cena de assassinato, igual as crianças de hoje em dia vê no programa do Datena, aí sim, elas podem virar traumatizadas, mas ver o cara que é um rojão, que sabemos que é uma farsa, que o cara cortou, o cara não vai atingir para o rojão, o cara cortou com navalha, né? Aí sim não tem problema nenhum, eu não fiquei traumatizado, eu tô aqui
Hoje, eu tô aqui de boa falando pra vocês. Do Rojão à farsa, 30 anos, o Brasil gibrava um susto e iria pra Copa do Mundo, né, de 90. A seleção brasileira, né, liderava com batalhas contra o Chile, lidava, né, com batalhas contra o Chile durante as eliminatórias, aí garantia a classificação numa partida manchada pela atitude de Rojas, né. Então esse aqui é o momento que ele cai no chão, quando o foguete soltado por uma moça chamada Rosemary, que daqui a pouco vamos falar mais dela, solta num gravado do Maracanã, perto do Rojas. Eu vou falar uma coisa, o Rojão não atingiu o Rojas, tá? Deixar bem claro aqui, o Rojão não atingiu o goleiro chileno na época. O que aconteceu é que ele usou a questão do foguete, né, para poder dizer que o corte que ele fez no rosto foi pelo Rojão, mas esse Rojão aqui não ia queimar o rosto, poderia queimar pelo menos as mãos, mas não ia dar um corte, né? O pessoal que é legista, o pessoal que trabalhava lá na época de flemagem, já percebia que isso é impossível, né? Aí as últimas consequências para se classificar para a sua Copa do Mundo rendeu 2 episódios controversos da história do futebol sul-americano. 30 anos, o Rojão que Rosemary Melo, né, que depois ela posou nua. É verdade, ela posou nua. Naquela época muita mulher boa, né, que aparecia e ia posar nua. É verdade, né? É verdade. Durante o Brasil-Chile, partida decisiva pelas eliminatórias, que culminou com a farsa da mão do Rojas. Eu lembro, aí me lembra, esse já é o fato o Vinícius Faltin, do jornal Lance, que está citando, tá? Eu lembro sempre com muita tristeza que sabemos que era um jogo de risco. A própria FIFA considerou o ambiente e criaram desde a partida do empate 1-1, porque teve um jogo de ida 1-1, que inclusive o Omar, antes do jogo, já meteu a mão na cara do jogador chileno. O clima era tenso, né? Eu vi o compacto esses dias. Lá, uma verdadeira batalha campal. O Romário foi expulso de cá, ele foi expulso antes do jogo, é verdade, estava vendo, né, o jogo, né, assim, a imagem, né, na verdade eu não estava lembrando da época, eu estava no YouTube, né, agora recentemente. Aqui no Maracanã, quando veio o foguete, eu vi claramente que não atingiu o Rojas, aquilo aquilo percebeu programado e foi doloso, rendeu aí, recordou na verdade isso aqui, na verdade não é o repórter, é o técnico da seleção brasileira na época, o Sebastião Lazzaroni, que está citando aqui, está sendo entrevistado, estou lendo na verdade a entrevista dele, do Sebastião Lazzaroni, para o Diário Lance, né, para o site Lance. Aquela edição das eliminatórias só se classificar o primeiro de cada chave. É verdade, porque a Argentina já estava classificada para a Copa do Mundo, porque foi campeão de 86, daquela época o campeão da edição anterior já garantia a vaga direto. Aí você tinha 9 seleções e cada grupo era 3 seleções classificar uma para chave, não tinha repescagem, né? E aí se classificava direto. Vamos lá. E Brasil e Chile chegaram na última rodada empatado com o número de pontos. Os canarinhos tiveram uma vantagem do empate no Maracanã devido ao maior saldo de gols, 11 contra 5, mas usando a Venezuela como sparring, né? A Venezuela foi sparring nesse grupo, né? Tanto o Brasil, tanto o Chile ganhou 2 vezes da Venezuela, né? Ainda por maior tempo, o clima causado entre o jogo das 2 equipes. Tá, esse aqui do primeiro jogo lá no Chile, né? Com o Romário ele levou uma mordida, depois ele levou um. Procura no YouTube Brasil e Chile, Chile e Brasil, né? Eliminatórias. Em 13 de agosto, os chilenos e brasileiros se enfrentaram pela primeira vez nas eliminatórias. A rapidez causou uma baixa na seleção logo de cara com o Romário, que na época o Romário estava surgindo, tal, era um garoto ainda, né? E depois ele foi sumindo da seleção, né? Só foi voltar em 93 para classificar para a Copa do Mundo em 94. Logo depois a Roja também teve o Homero expulso. Em um jogo meio raciado, a seleção ficou pelo caminho de maneira curiosa. Depois da jogada de Mazin, também foi jogador, que também estava em 94, tal desgaste. A partida foi estádio nacional, né? Foi muito difícil, o Brasil esteve intenso no jogo todo, tal. Era uma época do pessoal ter uma saudade do futebol raiz, né? Aquele negócio assim. Eu tenho saudade naquela época que o jogador dava tapa no outro. Tenho saudade de ver um jogo que no estádio que tem que colocar escolta policial e o pessoal jogando coisas. Velho, tem coisas que tem que ser evoluído, cara. Tem coisas que precisa ser mudado, né? Evoluído. As coisas precisam evoluir.
Então o futebol de hoje, essas arenas modernas, esses estádios modernos, está dando um ar de um espetáculo ao futebol. Antes o futebol era simplesmente, não é que seja uma batalha, mas seja um jogo de intenção dentro e fora de campo. Então os torcedores eram muito ríspidos, xingavam os outros, não tinham respeito, pelo menos o que eu reparo, que meu pai contava também, era uma selvageria, né? Porque assim, você tinha uma época nos anos 60 que os torcedores já era mais lorde, já era diferente. Aí nos anos 80 e 90 era um pouco mais selvageria, né? Os jogadores também eram selvagens, né? Ou seja, a arquibancada efetiva que era o campo. Se os caras metiam a porrada um jogador contra o outro e não era punido, os torcedores também iam pra porrada, né? Isso a mídia não repara, né? A mídia não repara que às vezes as brigas de torcida acontecem porque jogadores dentro do próprio campo dão um tapa na cara do outro jogador, né? Se caso, por exemplo, os jogadores foram lordes e tal, a torcida é lorde. E agora mudou. Agora com a arena moderna, sócio torcedor e tal. E também os comportamentos dos jogadores mudaram, mas mais forçado por eles poderem sofrer punições, multas, essas coisas. O espetáculo é diferente. Tem gente que fala, não, mas eu prefiro futebol raiz. Não, eu acho assim, o futebol tem que ser mescla, né? Pode existir alguns estádios raiz, mas tem que ser a regra moderna, né? Então, hoje em dia, por exemplo, um jogo desse aí, o Chile seria punido, o Brasil seria punido, né? Então, vamos lá. E aqui na faixa do Maracanã tinha gente apoiando o Lula na época, porque em 1989, em setembro de 89, já começava a campanha eleitoral, inclusive na televisão, para as eleições que aconteceriam em novembro, que foi o Collor que venceu. E eu lembro todo momento daquela campanha eleitoral, eu lembro que tinha 6 anos de idade, cara. Eu lembro de tudo. Olha, sob expectativa de mais de 130 mil pessoas naquela época, o Maracanã enchia de gente, não tinha segurança dos estádios, vamos dizer assim, como tem hoje, né? Hoje você tem que ter. Hoje o Maracanã não passa de 60 a capacidade, pra você ter uma ideia de como as coisas evoluíram, né? Entrou em campo no dia 3 de setembro no Maracanã em busca de uma vaga da Copa do Mundo. Naquela época as eliminatórias eram diferentes, era disputada em 2 meses, né? Não como agora que é 2 anos, né? Em datas FIFA, né? A equipe comandada pelo Sebastiano Bazzaloni foi se soltando na marcação, fazendo o Rojas desdobrar para salvar finalizações de Bebeto, Branco e Careca, né? Na época o Careca já era uma transição, né, de seleção, da época do Careca, depois entraria a Bebeto. A maioria dos jogadores que jogaram nesse jogo foram a base de 1994, né, do Tetra. Você tem uma ideia, menos o Careca, né, que já tinha se aposentado na época. Chile e Brasil era uma guerra às vezes pior do que contra a Argentina, né? Porque às vezes eles eram muito desleais. E tem esse relato também da rivalidade Brasil e Chile por conta da final da Libertadores de 81, né? Com o Flamengo e Cloberoa. O Flamengo, todo mundo lá, todo jogador do Flamengo levava pau do jogador do Cloberoa. Naquela época, se esse jogo fosse agora, o Cloberoa seria suspenso das competições da Conmebol por indisciplina, sem dúvida alguma, né? Mas o Cloberoa, naquela época existia assim proteção a países de língua espanhola, naquela época lá, saudade de época que existia protecionismo no futebol, né? Saudades da época, né? Tem gente que tem futebol raiz, né, velho? Tem que perceber o seguinte, os jogadores eram mais legais, velho. Naquela época os jogadores eram estúpidos. Tinha jogador que mandava o torcedor tomar no CU. Técnico agredia jornalista, né? Igual um técnico fez em 2000, lá no São Caetano, agredia jornalista. Naquela época o negócio era fé 3 pontinhos, né? Bom, vamos lá. O Bebeto, que gostava de voltar um pouco, buscar a bola, girou na bola entre o volante deles, no momento certo, fez o facão, tal, no meio do jogador, tal. Porém, os 24 minutos de euforia, intensamente, a seleção brasileira voltou a dar espaços, tal, fez ação de Marinho, o goleiro Rojas desabou em campo da área chilena, rolou até o próximo do rosto e deu a impressão que ele foi atingido pelo artefato. Não foi atingido coisa nenhuma, e esse artefato não ia atingir o rosto, não ia provocar corte, né? Depois a gente viu fotos.
Na época ele era goleiro do São Paulo, ele foi banido do futebol, depois ele foi anistiado em 2001, chegou a trabalhar na comissão técnica como treinador e foi técnico do São Paulo em 2003. Inclusive o Tele Santana salvou a vida dele, né? Ele estava passando fome no Chile. Ele conta, tem uma entrevista do Rojas recente para o canal do Alexandre Pressel, né? Que ele conta que o Tele Santana salvou a vida dele, né? Porque o que acontece? O Tele Santana ele não foi no senso comum, não. Era um dos maiores treinadores da história do futebol. Ele foi e salvou o Rojas e virou técnico, né? Nesse momento ele não sei o que ele está morando no Chile, não sei o que ele faz atualmente. Porém, várias declarações deu durante esses anos, ele comentou de maneira sucinta o episódio. Ele conta também lá no Alexandre Preston que ele conta sem problema. Ele fala assim: eu errei, eu fui errado, eu errei de fazer isso, eu prejudiquei o meu país. Só que ele disse que ele foi usado como bode expiatório para a FIFA punir o Chile. Porque o Chile foi suspenso por eventos da FIFA até 94 mais ou menos. Só que o que acontece? O Chile já havia sido punido antes. Recebeu uma punição porque na eliminatória da Copa de 86, acho que foi contra, não sei se foi Paraguai, no Grupo Paraguai, houve mesmo, a torcida chilena se comportou do mesmo jeito. Então o Chile, a FIFA e a Conmebol ficou de olho no Chile, a FIFA, né? Ficou de olho no Chile. Ó, na próxima você vai se ferrar. Aí chegou o jogo com o Brasil, aí 89, e aí a FIFA fala: pô, esse goleiro fez isso, então vou punir a FIFA. Esse caso do Rojas, vou ser sincero, hoje em dia ele não puniria a seleção do Chile. O Chile não seria punido. O Rojas sim. O Rojas tomaria uma multa, o Rojas seria até suspenso do clube que ele jogaria, né? Então, hoje em dia, o Chile não seria punido. O Chile seria multado, mas o Rojas seria punido. Por quê? Por que o Chile não seria punido? Porque ninguém da comissão técnica sabia que ele ia fazer essa palhaçada. Ele fez isso porque ele viu que o Chile estava desesperado, porque ele queria ver o Chile na Copa do Mundo. Ele queria jogar uma Copa do Mundo, para falar a verdade, né? Não, ele estava ele estava, na verdade, na Copa de 82, ele era reserva, né? Então ele já tinha experiência, o Rojas. Só que ele viu que o Chile não estava se classificando, então o que ele fez? Ele forçou uma situação para que a FIFA e a Conmebol forçassem um terceiro jogo em campo neutro, talvez na Argentina, ou no Uruguai, ou no Paraguai, mas jogar em campo neutro, se não seja aqui no Brasil, não seja no Chile. Ele veio essa besteira na cabeça, porque naquela época isso era possível, né? E aí ele fez essa cagada. Desculpa falar palavrão, mas ele usou esse termo também no canal do Pressel, tá? E cagada também nem é palavrão. Ele fez essa burrice, né? Só que ele prejudicou o país. O país inteiro foi punido, né? Aos poucos o jogador do Chile foi falar sobre o duelo de 30 anos. Até Jorge Ravena, né, lembrou sobre a La Roja. Tínhamos uma boa seleção, fizemos jogos disputados com o Brasil, mas desgraçadamente o homem cometeu um erro e pagou de maneira dolorosa e por ficar fora dos gramados, né? O Chile tinha uma seleção até interessante também, né? Uma seleção que eu acho que se o Chile ficasse no outro grupo, vamos supor, se o Chile ficasse no grupo que tinha Bolívia e Peru, ele se classificaria, sem dúvida nenhuma. Só que ele ficou no grupo que tem o Brasil, né? Então o ruim do Chile é que ele ficou no grupo do Brasil, né? Esse que é o problema, né? E se fosse também no formato de hoje, também o Chile ia se classificar por eliminatória, por repescagem, né? Então, esse aqui é a imagem aqui do jogo. Bom, a imagem do jogo. Aqui, isso aqui já é a imagem. Aí tem uma propagandinha aqui, cara, de apartamento de Vila Prudência, da Vila Prudência. Eu não quero ficar comprando os apartamentos agora. Quero mostrar o Rojas aqui. Aqui, ó, o Rojas foi o mais prejudicado. Aqui a foto, aqui, ó, mostrando aqui pra você. Olha a imagem aqui, ó, a imagem aqui. Fazendo igual programa sensacional ali. Olha a imagem, professor. Eu tô tentando imitar o Neto, não consigo. Foi o mais prejudicado com aquilo, né? Foi uma lástima, aquele maldito Rojão, né? A gente tinha muita geração muito forte e tal. Foi vice-campeão em 87 na Copa América, né? Também jogou a Copa América, que foi 2 meses antes, mas também não se classificou. O Chile jogou a Copa América de 89, que foi 2 meses antes, né? E não se classificou para o quadrangular final, né? Mas o Chile, né? Teve uma seleção interessante. Daí o Chile ficou suspenso por competições, não participou das eliminatórias da Copa
de 1994, que foi só 9 países, inclusive eu lembro que foi um grupo de 4, outro grupo de 5, nas eliminatórias para 94. E o Chile só foi jogar, participar de eliminatórias para 98, né? Que tinha naquela época, tinha Salas, Zamorano, aquele time maravilhoso do Chile, que foi para a Copa do Mundo, né? E aí cruzou com o Brasil e tomou uma piaba. Na época tinha Romário, no Romário jogou não, Ronaldo, Bebeto, tinha o Rivaldo. O Brasil estava muito consistente naquela Copa. E aí Brasil e Chile foi se enfrentar em 2010, né? Na época o Chile já estava com entrando para essa geração atual aí, né? Que tinha o Vidal, que tem o Alex Sánchez, né? 2014 é o Perilha, né? Quase fez o gol que eliminaria o Chile. Vou falar uma coisa pra você, eu fico pensando, né? Tivemos 7-1, fico pensando, se o Perilha tivesse feito o gol, a eliminação do Brasil não seria tão dolorosa do que foi o 7-1. Eu fiquei pensando, por se esse Perilha tivesse feito o gol na prorrogação, meu Deus do céu, a gente não estaria sofrendo, né? Igual o gol do Diego Souza do Vasco contra o Sport Clube Corinthians em 7 anos atrás. Eu queria que o Vasco tivesse ganhado. Mas tudo bem, não vou entrar em discussões aqui, né? São gols que eu gostaria de que acontecesse, mas não aconteceu. Bom, pessoal, que Deus esteja no coração e fui.